Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rir_ms. Eu sou Alex Figueiredo, MS, e claro, nessa nave mãe maravilhosa, Mídia Max, sempre trazendo convidados especiais, talentos do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje, nada mais, nada menos, a gente vai trazer uma conexão da arte com a terapia. Pensa, explode essa cabeça. É justamente esse o nosso momento de hoje, convidando aqui dois talentos, cada um na sua área, cada vez mais conectados com essa visão de um universo diferente, tá? Aqui eu tenho o meu querido Ulivers, né? Acertei? Ulisver, né? E aí a nossa querida Paola, tá? Então pra você, a Paola Lima e o Ulisver, né? O sobrenome eu acabei... Silva, tá? Então olha só, pra você que tá conectado, cara, é muita emoção. Eu fiquei aqui conversando um pouquinho em off com eles e a energia é que vocês... eu não consigo passar isso pra você de uma maneira muito simples. Então conviva, né? Conviva com essas pessoas, que eles têm uma luz que às vezes inspirará você a ser um pouquinho diferente, um talento. E assim, o Lizer, a minha visão é, de onde que desperta de você montar um projeto vinculado especificamente para o público infanto, juvenil e adolescente? Porque geralmente a sociedade ela vê o adolescente como aborrecente, né? E aí você do nada, né, cria justamente esse momento para discutir formação, educação, cidadania, inspiração numa obra que está aberta para todo mundo, afinal de contas ela foi contemplada pelo FIC e está disponível no YouTube, né? Como que foi para você, por exemplo? Cara, olha, eu bati a cabeça aqui, vou começar a fazer. Onde que começou? Como é que foi isso? Bom, primeiramente quero agradecer o convite, Alex, todo mundo aqui do Media Max, do podcast, pelo convite. Bom, o meu filme Enigmas no Rolê saiu de uma inspiração minha, na verdade desde a infância, né? Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de arte, ciência, todas essas temáticas. E aí quando eu me formei em cinema e tomei a decisão de fazer um longa-metragem, eu busquei em mim quais são as minhas inspirações. Todo artista passa por esse processo, né? Avaliar dentro de si quais temáticas mais lhe inspiram. E as coisas que sempre bombam na minha cabeça são coisas do universo infanto-juvenil, do universo adolescente. Ah, que massa. Então, quando eu era moleque, eu adorava Parque dos Dinossauros, De Volta para o Futuro, programas de TV sobre ciências e tal. Então, agora, enquanto realizador, essas inspirações continuam brotando como fonte de temas, né, para as minhas obras. Então, quando eu decidi encarar o desafio de fazer um primeiro longa-metragem, eu acabei indo por esse viés. Eu quero fazer alguma coisa envolvendo, no caso, desafios lógicos, que era um assunto que estava muito, muito bombando na minha cabeça. E aí decidi emergir nesse assunto, tentei várias possibilidades de histórias, e aí cheguei a essa, né, que acabou se tornando o roteiro do filme, né, a história de um jovem professor que desafia seus sobrinhos a resolver enigmas em troca de um presente. Teve alguma inspiração? A principal foi, há muito tempo atrás, eu fiz um curso num colégio chamado Supera, que é um colégio que tem franquias no Brasil inteiro. Sim. Eles usam desafios lógicos como forma de Estimular a estimular o educação. raciocínio lógico dos alunos. Eles não dão conteúdo, eles dão exercícios. Aham. Né? Então usam todo tipo O Supera, o Kumon, né? Tem outras bandeiras que fazem algum trabalho de lógica com as crianças. Sim. Eu até já participei. Que legal, que conexão. O Supera ele tem jogos mesmo para Sim. você poder fazer o despertar de um raciocínio mais lógico e mais próximo do que a criança vai enfrentar na sua escola e no dia a dia. Eles têm um método super estabelecido com várias apostilas Sim. e tal. Eu fiz aulas lá e falei, caramba, isso aqui, se toda criança de colégio público tivesse acesso a isso, um método assim, com certeza se daria melhor em física, química, matemática, teria mais desenvoltura no Enem, concursos, etc. Poxa, isso aqui poderia dar uma história, né? Será que daria para criar uma história em torno de desafios lógicos? Ficou isso na minha cabeça. Quando eu decidi escrever o roteiro, o desafio foi, bom, beleza, essa é a inspiração, mas como que eu transformo o desafio lógico, que é uma coisa tão abstrata, em algo narrativo? Como contar uma história envolve... Como que o espectador vai achar interessante sentar, ficar 1h30 assistindo pessoas resolvendo enigmas? Massa. Né? Tem que contar uma história ainda. Sim, porque eu percebi que alguns desafios lógicos têm possibilidade de você criar uma historinha em torno deles, e outros são muito abstratos, por tipo,
o Kakuro ou o Sudoku. Uhum. É puro número, né? Talvez não role uma historinha ali. Mas tem um desafio lógico antigo que está no filme, Uhum. da guerreira que tem que atravessar o rio com um barco só, levando um leopardo, uma cabra e um saco de inhame. Só pode levar um de cada vez. Ou seja, o leopardo, se ficar sozinho Com a cabra, vai devorar vai a cabra. devorar a cabra. A cabra, se ficar sozinho com o inhame, vai comer o inhame. Então, ela tem que encontrar um jeito de fazer o transporte para lá e para cá sem que ninguém devore ninguém. Então, esse é um desafio que dá para criar uma história. Tem um desafio do bolo, né? Como cortar um bolo com 3 cortes, fazer 8 pedaços num bolo. Então, eu fui identificando Isso está lá no filme, você vai saber a resposta lá. Não vou dar o spoiler, não vou explicar, mas está lá. E aí, selecionei esses enigmas que tinham possibilidades dramatúrgicas em cima deles, e aí trabalhei em cima, coloquei isso dentro do roteiro. Quantos bolos vocês gastaram? É o nosso diretor de arte, Léo Salles, que fez um trabalho incrível no filme, concebendo todo o visual, né, os objetos de cena, as cores. Ele encomendou 8 bolos. Vocês vão entender por que 8 bolos. É só assistir o filme. E é legal porque ele está disponível no YouTube, tudo, né? Isso. Então, tipo assim, aqui a gente vai colocar aqui para você o link, beleza? Para você poder depois acessar o filme lá no YouTube, para você ver, vai contando o número de bolos, você vai ver. É muito interessante. E aí eu pergunto, libertou a sua criança interior nesse filme? Sim. Bom, ela foi a inspiração da inspiração, né? O motivo de escolher os enigmas lógicos como temática, né? E sim, porque a gente coloca muito daquilo que me encantava na infância, né? Esses enigmas, essas coisas, né? Então, o processo de escrever é um processo de trabalho, né? As pessoas acham que é só... Não, é um trabalho demais. Sentar, trabalho. É muita pesquisa, leitura, escrever, reescrever de novo, mexer, horas ali desenvolvendo. Tanto que foram 2 anos, né? Trabalhando em cima. Mas existe essa satisfação, né? De você ver aquele universo saindo, né? Em forma de texto, os personagens criando corpo. E é curioso que quando a obra, depois que termina tudo e a obra fica pronta, eles ganham vida própria, né? Então, o público absorve os personagens, pensa sobre os personagens, leva para a vida pessoal. Os próprios atores também colaboram muito, né? Com a atuação deles, com o talento deles, muda a história, né? Muita coisa no filme, muitos diálogos mudaram por conta dos atores, da colaboração dos atores. Eles colocam a energia deles no processo, né? E eu acho bonito isso, porque o que acontece? Quando você tem uma direção libertadora, você acaba despertando o melhor de cada um. Sim. Né? E às vezes pela arte, a gente provoca também um despertar. E também a gente provoca, às vezes, pela terapia. E é por esse motivo que eu trouxe a Paula. Porque o que acontece? Esse despertar, ele acontece naturalmente, mas a gente também pode, às vezes, provocá-lo, né? De que forma que a gente poderia, né, acessar essa nossa criança interior, seja pela arte ou seja pela terapia? Dá para dar uma girada na chave? Dá para fazer um novo momento a partir de agora? Eu tô com 50, tô velho, não fosse fazer... Não, tô com 70, tô com 90. Ou dá para fazer uma situação acontecer a partir de agora? Bom, obrigada pela oportunidade também de estar aqui, Alex, né? Fantástico, uma delícia estar aqui. Adoro falar disso. E sim, a vida acontece no presente, né? É um grande clichê, mas a vida só acontece aqui agora. A gente só tem esse momento. Se a gente parar para pensar, a gente não tem o amanhã e o ontem já foi. Então, a partir do momento que você faz uma nova escolha, você vai mudando toda a tua forma de lidar com a vida naturalmente. Só que para você chegar neste lugar de eu quero uma vida diferente, normalmente a gente passa por processos de muitas dores, né? E essas dores começaram na infância, que estão lá latentes e chega um dado momento da tua vida que ela vem à tona, que né? A flora, a criança interior começa a tomar decisões, que é uma criança que foi ferida lá, é uma criança, a construção saudável de uma vida, de um adulto saudável, a criança ser acolhida, nutrida,
protegida e provida. Se a gente não recebeu isso, se a pessoa não recebeu isso lá na infância, ela vai buscar, fica em nível inconsciente isso, que é a criança ferida, e ela vai buscar nos processos no decorrer da sua vida, fazendo escolhas em nível inconsciente, ela vai buscar isso que ela não teve lá. Então, normalmente, esse processo começa a se dar quando você vai para uma crise num relacionamento, para uma crise financeira, para uma doença muito grave. É a manifestação de todo esse conteúdo inconsciente, que é mais ou menos a criança interior dizendo assim, chega, eu tô aqui, eu não aguento mais. E aí as pessoas, a gente de forma inconsciente, se coloca em situações para receber o acolhimento, a nutrição, o prover e a proteção que não recebeu lá na infância. Então a gente acaba tendo que se acolher nesse processo. Então, Total. Então, por exemplo, e aí como é que eu estabeleço esse vínculo de perdão com o meu pai, com a minha mãe? Porque afinal de contas, eles existem. Eles foram os genitores e não tem como. Ah, não, eu não queria que você fosse meu pai e minha mãe. Não tem esse negócio. Às vezes até, infelizmente, uma dor muito grande acontece, uma violência às vezes, mas independentemente disso, existe um processo de gratidão pelo que você é hoje, graças à essência deles, né? E aí como é que dá para estabelecer um vínculo de racionalidade nesse processo? Então, trazendo o viés de uma das técnicas que eu utilizo, que acho que todo terapeuta utiliza diversas técnicas, e uma delas está sendo muito falada, é a constelação familiar. Uhum. Então, Bert Hellinger, ele observou algumas comunidades e trouxe esse conhecimento, para resumir, né? E ele fala de 3 ordens do amor. Equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Na ordem da hierarquia, a gente entende que cada um tem o seu lugar no sistema familiar e que quem veio antes tem precedência no sistema. Por quê? Porque tudo que os nossos ancestrais vivenciaram foi o que eles vivenciaram, trouxeram a gente e permitiram que a gente estivesse aqui hoje. Então, pelo simples fato de os nossos pais terem permitido que a vida que foi dada por Deus, pelo divino, o Criador, enfim, por eles terem permitido que a vida chegasse até nós, segundo Bert, já foi o suficiente. É uma coisa que a gente não consegue devolver. É uma coisa que a gente não tem. Então, a gratidão precisa partir daí. Mas como falar isso para uma mulher que foi abusada pelo próprio pai? Então, aí entram os processos que a gente vai... Existem inúmeras técnicas que a gente vai expandindo a mentalidade, expandindo a consciência da pessoa, para ela dar conta de todo esse processo de ir olhando de uma forma diferente. Ela vai mudar o ponto de vista dela sobre a história dela. A história não vai mudar, o trauma não vai mudar, a informação vai continuar ali. Mas ela vai conseguir ressignificar olhando de uma forma diferente. Então, abre-se, né, um trabalho no quântico, vamos dizer assim, no campo de informações e vai desmistificando isso e vai ressignificando e trazendo um novo olhar para tudo aquilo que a pessoa viveu. E ela, por si só, vai começar a fazer esse acolher da própria criança. Porque tudo que ela se colocou ali era para receber provimento. Que massa! Então, por exemplo, eu acho bonito, aí que vem o pulo do gato, essa conexão. A história, no filme, ela traz um parente acolhendo seus sobrinhos para que eles sejam diferentes, às vezes, do que a família inteira é. Existe a possibilidade, por exemplo, de eu, no meu processo de cura, ou no meu processo de pertencimento mesmo, eu conseguir trazer essa cura para quem eu amo aqui, no meu sobrinho, sem eu ter esse conflito de dívida que às vezes acontece ali, porque eu gostei demais dessa conexão, sabe? Pô, vou ajudar meus sobrinhos a verem um mundo diferente. Mas por que foi os sobrinhos? Por que não foi o filho? Né? No caso do universo da história, porque o protagonista ainda não tem um filho, né? Fato. Ele é bem jovem ainda. Então, a conexão mais próxima com as novas gerações é com sobrinhos e tal. Eu vejo que no caso, porque os jovens, as novas gerações são mais abertas a coisas, né? Fica mais difícil o protagonista criar uma situação para o irmão, ou para a irmã, ou para o pai resolver um enigma em troca de um presente. Então, originalmente, uma das ideias, né, que eu tive enquanto estava no processo criativo era esse enigma ser jogado para uma galera, assim, várias crianças, assim, tipo uma coluna de férias. Assim. Uhum. Mas aí ia ficar muito caro, a gente não ia ter muito a gente falou, não, mais viável são dois personagens, né, 2 adolescentes, um tio com seus sobrinhos.
Eu vejo que no caso do personagem, ele sente dificuldade de se comunicar com seus parentes, né? Então, a opção seria tentar passar adiante o conhecimento que ele adquiriu fazendo faculdade, toda a alegria que ele tem do aprendizado para os sobrinhos dele. A questão é que aí é jogado para o espectador, né? Se o método que ele usa é correto ou não. E é justamente isso que faz o filme ser interessante para o espectador, né? Porque ele literalmente obriga os sobrinhos a fazerem enigmas, né? Ó, condiciona, né? Vocês vão ter que passar o dia fazendo enigmas em troca desse presente. Uhum. Começa ok, depois vira um conflito, né? Toda história tem que ter um conflito para ser interessante para o espectador. O caos faz parte do processo. Exatamente. Não tem jeito. Se for todo bonitinho, o público dorme, né? Então, a gente tem que brincar um pouco com o drama. Mas eu vejo que a iniciativa é interessante, né? De não só proporcionar momentos de entretenimento para a molecada, mas levar alguma coisa, transmitir alguma coisa, né, para os mais jovens. Eu acho bonito você fazer esse foco no mais jovem, porque o que acontece? Hoje nós temos, pós-Covid, 2 gerações de jovens, né? Uma geração que realmente ficou em casa e agora tem medo de sair de casa. Né? Minha filha passou por isso. Né? E aí esse medo, esse temor, ele não é só um pavor, ele se torna uma síndrome mesmo, de pânico, e aí não só de pânico, mas também não consegue se encaixar em emprego, tem uma rotatividade gigante, as condições de trabalho têm que ser adaptadas às vezes para essa criança, que já não é mais uma criança, né? Que já está num processo de adultescente, digamos assim, eu colocar um neologismo, mas ele está buscando lugar no espaço e ele não consegue, não sai. E é interessante que pela arte, às vezes, a gente pode provocar esse tipo de raciocínio, né? E esse tipo de contexto. E eu gostei do seu livro, por exemplo, Paula, Desperte a Sua Essência. Onde fica mais desafiador despertar a essência? Em quem já está congelado, como eu, por exemplo, uma pessoa já mais adulta, 50 anos, sei lá, ou o jovem de hoje? Porque o jovem de hoje, às vezes, está tão temerário a essa questão da frustração que, às vezes, ele não se abre. E, simplesmente, ele migra para fugas. Né? E, infelizmente, fugas, às vezes, até por conta do suicídio. A gente já comentou isso aqui no Setembro Amarelo e em outras campanhas. E o jovem hoje tem uma facilidade muito grande de sair da própria vida por dor. E olha só como é interessante esse mover do universo aqui nessa conversa, né? Eu raramente atendi crianças e adolescentes. E nesses últimos dias, desde que eu te vi, começou a aparecer alguns adolescentes. Olha que doido. A minha filha me pediu para implementar porque é um programa terapêutico, do jeito que eu implemento, que é pelo menos 3 meses de acompanhamento e tal. Não é barato, não vou mentir que é barato não, porque não é. É um investimento na pessoa, eu trabalho o alto valor para o alto valor. Então, não é barato. Então, minha filha pediu para mim assim, mamãe, faz um projeto, faz para algumas amigas minhas, porque minha filha, desde os 8 anos, ela ouve falar de expansão de consciência. Então, ela é muito expandida, né? E ela falou assim, faz um projeto, faz alguma coisa, mamãe, para os meus amigos, com um preço bem baratinho, só para equilibrar o dar e receber, porque eu fiz com um amiguinho dela, né? 18, quase 20 anos já. Mas eu fiz com o menino esse processo terapêutico com a técnica barras de axis, expandiu de tal maneira que ele foi até fazer prova lá em Ladário, da Marinha, que ele não estava, o pai dele estava estimulando, incentivando até isso. Ele falou, tia, expandi a minha mente. Fui. Então, assim, a minha filha me pediu para desenvolver. Alex, não tem idade para você começar algo diferente. Não existe. Voltando para o começo da tua pergunta, é o aqui e agora. Não tem, assim, o ser mais difícil ou menos difícil com quem. O requisito principal você escolhe mudar de vida? Você está disposto a receber? Você está disposto a se abrir para fazer algo novo? Para fazer o diferente? É isso. Se a pessoa está disposta a receber, tudo muda na vida dela. Eu tenho casos de senhoras que eu atendi que eu queria que ela... da família, né? Eu queria que ela melhorasse, mas ela não queria em verdade. Olha. Porque ela estava num lugar onde ela tinha um ganho indireto, ela tinha um benefício, vamos colocar assim, que não era saudável, mas ela recebia atenção quando ela estava naquela dor. Um bendito ganho secundário, né? Na verdade, indireto, né? Secundário, indireto, enfim. E aí, quando ela não aguentou de dor, ela veio e pediu para mim,
faz a sessão de barras comigo? Faço. E todas as vezes que eu fazia a sessão, do jeito que ela deitava na maca, ela levantava da maca, né? Que é um trabalho de energética, não sei se as pessoas conhecem, mas barras de axis são pontos de energia que a gente trabalha, liberando traumas, que o próprio corpo vai recebendo aquilo que ele precisa, trabalho de energia. Olha que louco. É. E encosta tudo na cabeça, né? Só pontos, são 32 pontos de energia, alguns pontos de acupuntura, inclusive, são as pontas dos dedos, tem barra nenhuma, tá? Porque os caras, a barra de água, o cara fala, não, é tipo academia, não é. Não. É um ponto que faz uma conexão, que são as barras, Isso, né? vai equalizando as ondas cerebrais, né? Vai equalizando o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, enfim. E quando a pessoa, ela não está disposta a receber, do jeito que ela deitava na maca, ela levantava, cheia de dor. Quando ela me pediu, ela saiu sem dor nenhuma. Artrite, artrose, aquelas coisas tudo que fica com As dor resistências, no corpo inteiro. Quando ela pediu, então naquele dia que ela pediu, ela estava aberta para receber. Olha. É o único requisito para qualquer mudança na tua vida. Eu achei bonito você falar assim, não, quando eu pedi para vocês sentarem, né, em off, você, não, é verdade, o feminino tem que ficar aqui e o masculino aqui. Eu falei, meio buguei. Por que esse lance do feminino tem que ficar de um lado e o masculino do outro? Existe isso no universo, na padronização de polos, de equilíbrio, de tudo isso? Sistemicamente falando, por Bert, o lugar do homem, a mulher fica no lugar ao lado do coração do homem. Então, a mulher fica do lado esquerdo do homem. Olha aí. E quando você, por exemplo, se você está aqui a gente está numa porta, ali tem uma porta de acesso, né? Se tiver alguma invasão, o homem está aqui para proteger a mulher. Então, deitar na cama, o casal deitar na cama, por mais que, dependendo da logística do quarto ali, o homem fica do lado que vai proteger a mulher. Da porta. Do lado da porta. Tá vendo, amor? É isso! Olha, é por esse motivo que você fica do lado da parede ou do lado da porta. Tá resolvido. Isso é quântico! É energia masculina predominando. Parabéns. Sério? É exatamente isso. O homem que é provedor, que é protetor, que tem a energia masculina bem definida, vamos dizer assim, né, alta, vamos colocar dessa forma, alfa, ele sempre vai proteger a mulher, ele sempre vai gostar de prover o sustento do lar, ele vai ter prazer nisso. Essa é a energia masculina. Olha que interessante. E é bonito falar, por exemplo, porque às vezes nós temos hoje, por exemplo, casais homoafetivos, nós temos casais de várias configurações, mas um deles... É energia, não tem a ver com sexualidade. Não tem a ver com gênero. Não, gênero, né? exatamente. É aquela situação, exerce essa energia de sagrado feminino, o outro exerce a energia de sagrado masculino. Exatamente. Cara, que loucura. Sempre vai ter, num casal homoafetivo, sempre vai ter aquele que vai ser o mais o protetor, vai ter aquele que é mais sensível, mais acolhedor, que é a energia mais do yin, né? Yin yang, vamos colocar assim. A mulher é o yin, a mulher é o receber, a energia feminina é o receber. Então, no casal homoafetivo também, isso depende, é ser humano. Então, por exemplo, e eu que tô aí, eu não, mas graças a Deus, mas e eu que tô assim, sei lá, conjecturando, que eu tô sozinho na balada, eu tô numa energia desequilibrada ou eu, às vezes, posso, na minha solitude, me manter equilibrado? Tem possibilidade nisso aí? Tem, tudo é escolha, né? Você se coloca no lugar... assim, se você está colocando num contexto de buscando alguém, talvez, se você está num lugar assim, buscando alguém, você vai se alinhar energeticamente, buscando frequentar lugares que combinam com o tipo de parceiro que você quer. Isso é energético. Então, se eu gosto a ambiência de faz parte, então. Total. Então você que está aí, caminha no Tinder, com objetivo de coisas, fique esperto. Mas mesmo no Tinder. Mas se você tá conectado com a sua energia, não, eu vou entrar no Tinder para conversar com pessoas especiais. Dá certo também. Faz, e eu tenho uma cliente. Você é louco? No Tinder, tá 3 anos casada. Você tá brincando? Que legal! Tudo energia. É porque tudo também tá mudando, né? Antigamente os caras se reuniam nas baladas e não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje não. Hoje vocês às vezes se conectam muito mais fácil. E aí entra a criança ferida, Alex. Porque daí, se a mulher tá com a criança ferida, ela vai procurar um parceiro que nutra aquele lugar de pai. E não, e aí pode ela se não ferir vai novamente. ela não vai se conectar com um homem protetor e provedor. Ela vai se conectar com um homem que ela vai colocar no lugar de pai. E aí entra aqueles relacionamentos tóxicos, abusivos, onde ela se doa naquele relacionamento para não ficar sozinha. Ela prefere ficar com um homem que não faz bem do que ficar sozinha. A conversa é longa. A conversa é longa, né? Pode acontecer o contrário também, tipo, ela
ter dificuldades e ter relacionamentos com caras por conta de um trauma que teve com o pai, por exemplo. Pode. Sim. Ou a mulher procura um par para dizer, meu pai era ruim, mas o meu marido é mais. Então, assim, meu pai até que não era tão ruim. Aí ela se relaciona com homens péssimos. Sério isso? Então, a pessoa inconscientemente procura alguém que é pior. A vibração dela sintoniza. Tipo assim, a mulher precisa de alguém. Sabe a mulher guerreira? Vou pegar um exemplo mais suave, assim. Sim. Mulher guerreira, ela precisa prover o lar, ela precisa fazer acontecer. Ela vai sintonizar com um homem que não é guerreiro. Por quê? Porque ela precisa validar que ela é guerreira. Aí ela tem que se relacionar com um homem que não é, porque é o casal perfeito, eles entram em sintonia. A gente, num dos cursos que eu fiz, as formações, a gente tem a expressão de mulher guerreira e homem banana. Adorei! Seguro problema, né? Você é guerreira, você... então se você é muito guerreira, presta atenção no bananão que você casou. Mas pode acontecer, realmente. Eu entendi o que você está falando, por exemplo, porque às vezes não é o banana, não, a gente está falando de uma brincadeira, mas ele não se impõe naquela harmonia que ela escolheu. Porque daí tá os dois se relacionando, a criança do homem está se relacionando com a criança da mulher, não são os dois adultos se relacionando. Entendi. Então, você, homem, cuida da sua criança, tipo a posição aqui. A criança dele, vamos supor, tá ali do ladinho. Uhum. A criança dele, ele cuida. A minha criança, eu cuido. Pai e mãe já fizeram o que tinham que fazer. Ai, que Agora top. é comigo. Eu cuido da minha criança, você cuida da sua e o casal flui, né? Que é o normal, né? Isso é o saudável. O saudável. Aí, o que acontece? Aquela criança se relaciona com a outra criança aqui. A relação não vai ser saudável. Caramba! Aí a criança vai ser birrenta, a outra criança vai ser birrenta e vão querer impor, vão querer brigar, vão querer lá e tudo vai acontecer. Aí que vem aquele relacionamento de corredor, não passa para um lado, passa para o outro, vai xingando, vai sendo xingado. O desequilíbrio está ali no relacionamento e as pessoas não sabem. E isso tudo é a criança ferida. A origem de tudo isso é lá no início, onde a criança não recebeu tudo que precisava receber. E aí, o processo inconsciente, a criança vai tomando conta das decisões para receber, de alguma forma receber. Caramba, buguei. Naquele filme, no filme Enigmas do Rolê, então você tem às vezes um tio mais observador, equilibrado, buscando a cura dos seus sobrinhos como crianças interiores. Uhum. Eu acho que, na verdade, no caso do personagem André, ele busca, por meio dos enigmas lógicos, proporcionar aos sobrinhos um melhor preparo intelectual para que eles também, assim como ele, se deem melhor na vida, passem no vestibular, consigam uma profissão mais qualificada, digamos assim, e tenham um futuro melhor, diferente do restante da família, né? Então, ele procura evitar que o Repita-se um padrão. Exatamente. É isso. E aí, uma das coisas que tem acontecido, eu tenho exibido o filme em várias escolas, ONGs, entidades. Né? Isso que eu tô curioso. A gente exibiu, inclusive, no semiaberto feminino, no presídio semiaberto. No presídio semiaberto, olha que legal. A professora Daniela, do curso de audiovisual da UFMS, ela tem um projeto que leva filmes para essas pessoas, né, no semiaberto. Eles levam filmes lá e promovem debates. E aí, o meu foi sábado passado. E foi muito bacana porque, em um determinado momento do filme, há um conflito muito sério entre o protagonista e o irmão dele, que o irmão dele não conseguiu estudar, teve filhos muito jovens, então é o cara que só trabalha. E o protagonista, ele encarou o desafio de passar no vestibular, fez faculdade e tudo mais. Então, existe uma relação ali de ressentimento do mais velho com o mais novo. E esse conflito não se resolve no filme. Né? E aí uma das internas comentou, seria interessante a gente ver, talvez no Enigmas 2, esses dois personagens sentando e se reequilibrando novamente, né? Então, vamos fazer uma constelação com esses personagens. Então, o garoto que conseguiu estudar, passar a entender o lado do mais velho, que não teve a mesma oportunidade porque teve filhos muito jovens. O mais velho começar a entender que o mais novo também estava correto em encarar o desafio de fazer uma faculdade, que isso pode ser um bom exemplo para os filhos dele, né, para os mais novos. Então, foi muito bacana, está sendo muito bacana ouvir do público, né, as opiniões, porque isso fortalece e cria novas possibilidades de histórias. E qual que como que está sendo o diálogo do jovem com esse filme? Tem sido muito
prazeroso, assim, a gente que escreve histórias, né? O nosso principal objetivo é criar uma história que ali durante 1h30, 1h40, o público fique vidrado naquilo, e hoje é difícil, porque a tendência é as pessoas ficarem nos vídeos rápidos e tal. Então, a gente usa todo o legado, todo o conhecimento que vem lá dos textos clássicos, da literatura, do teatro, do cinema, das histórias em quadrinhos, de criar narrativas que vão se moldando ao longo do tempo e sejam interessantes. E a gente exibe pra molecada, eu fico só olhando pra molecada, né? O filme já vi 200 vezes. Você vai no impacto. Quando chegam nas cenas de desafios lógicos, a molecada tenta resolver os desafios sozinha enquanto o filme vai passando. Então, enquanto o personagem está lá tentando resolver como cortar o bolo em 8 pedaços com 3 cortes, a molecada fica conversando, não, faz assim, faz assim. Eles até usam o movimento assim, da mão, assim. Tem professor que pega um caderno e começa a desenhar. Então, que massa. Então, isso que me dá mais prazer. Assim, aquela angústia que eu tinha, será que vai ser interessante acompanhar alguém resolvendo um enigma? Tá funcionando. Então, por conta da dramaturgia que a gente cria em cada enigma, das inserções gráficas, desenhos animados que a gente usa para ilustrar o raciocínio dos personagens. Então, eu acho bonito que quem fez essa parte de ilustração e qual que foi o profissional? Olha, foram vários. Cerca de 25 profissionais. Que maravilha. Alguns aqui de Campo Grande, outros do Rio de Janeiro, outros de São Paulo, do Sul, Norte. Os profissionais de animação, de desenho animado, hoje com as tecnologias avançadas, eles conseguem trabalhar de casa, né? Então, tendo um computador bom e tendo a técnica, a pessoa trabalha de casa. Então, eles prestam serviço para muitas obras, do Brasil e fora. Nossa, que legal. Então, o meu trabalho foi, primeiro, achar os cabeças, né? Sim. Os líderes de 4 equipes que fizeram as animações. E aí, os líderes de cada equipe fizeram as suas seleções e contrataram os profissionais. E cada profissional fica responsável por um departamento, digamos assim, da animação. Né? E a moçada se configurou como sendo artista? Você conseguiu, além de provocar esses jogos, conseguiu inspirar eles a também, às vezes, entrarem para a arte? Porque como você falou, por exemplo, é um professor... incentivando seus sobrinhos, assim como você pode ter um professor incentivando seus alunos, mas nesse caso, você como um facilitador de arte, deu aquela provocada, teve aquela conversinha de bastidor, falou, cara, gostei demais, quero fazer isso. Sim. Primeiro por conta dos próprios atores, né? Um dos atores que faz jovens atores, né? O Raul, que faz o personagem Edinho, ele nunca tinha atuado nem em teatro, nem em cinema, nada. Mas foi o primeiro a participar da seleção de elenco com a gente. Ele já chegou, já tinha lido o roteiro inteiro, tinha entendido a ideia, a mensagem da história. E ele se saiu muito bem. Foi a primeira experiência dele, já de cara, num longa-metragem, e se saiu muito bem. Todo mundo que assiste aplaude, acha lindo. Então, é um garoto que a gente conseguiu despertar, né? Fala, tem aí um talento, ele vai fazer curso de teatro, etc. Assim como o restante do elenco. Nós tivemos na equipe... 5 acadêmicos de audiovisual. Nós temos hoje um curso de cinema em Campo Grande, né, que é o curso de audiovisual da UFMS. Uhum. Da primeira turma, 5 acadêmicos já terminando o curso entraram no meu filme para trabalhar. Então já tiveram a chance já de cara de trabalhar num longa-metragem. É uma chance que eu não tive. Quando eu concluí meus estudos de cinema, eu não tive não aconteceu a oportunidade de pisar no set de longa-metragem. Caramba! Eu tive que criar essa situação para mim mesmo, né? Então, quando eu consegui o dinheiro para viabilizar, eu falei, não, vou possibilitar que jovens que, né, o que eu gostaria de ter para mim, eu estou fazendo para a sociedade. Então, eu trouxe aí essa molecada para junto e eles entraram com bastante alegria no projeto. Fizemos um treinamento antes com eles para alinhar os conhecimentos deles com os profissionais mais experientes que estavam no filme. A primeira diária, inclusive, foi uma diária de teste mesmo, para todo mundo se equilibrar. Olha que legal. Tipo, que em geral, quando tem pouco dinheiro, a gente vai direto no assunto, né? No valendo, né? Não, é orçamento, né? É orçamento pequeno. Eu falei, não, vou investir um pouco mais, ter essa diária aqui, entre aspas, perdida, que é um material que não vai ser usado, mas que vai ser fundamental para equilibrar o conhecimento de todo mundo se entender. A gente gerar vai poder... conexão entre o pessoal. Isso aqui não está funcionando, vamos fazer de novo? Beleza, então... No valendo, a gente vai trabalhar dessa maneira. O Lisver, e tipo assim, você como um empreendedor, porque, por exemplo, você não só fez
uma arte, não só produziu, como roteirizou, mas você como empresário, né? E isso eu estou provocando mesmo, justamente para que o empresário que está aqui, às vezes observando, cara, eu quero fazer um investimento, né? Hoje tem recursos para isso, hoje tem leis para isso que facilitam esse investimento em talentos daqui, né? Então, às vezes, por exemplo, você conseguiu através do FIC, ok, mas é possível outras fontes de financiamento, mas para isso a gente precisa de um empreendedor. Sim. E para você, como é que é essa visão empreendedor, né? Viver da tua arte, porque nós estamos num estado ainda conservador e que enxerga o artista de uma maneira equivocada. Sim. Né? E aí eu pergunto, por exemplo, você, cara, não, eu tô aqui representando a minha negritude, todos os atores, na maioria, tem sim a sua raça, o seu gênero, a sua cor, e eu acho fantástico isso, aliás, parabéns, porque você enfrenta paradigmas ali também. Sim. Como que é para você ser um empreendedor nessa arte? Começando pelo final, que você falou em relação à comunidade negra, esse é o primeiro filme... Bom, ele é o primeiro em duas coisas, né? Ele é o primeiro longa-metragem de ficção infanto-juvenil feito no nosso estado. Olha que massa. E é o primeiro longa-metragem de ficção escrito, produzido, estrelado por pessoas negras no nosso estado. Não sei no Centro-Oeste, mas no nosso estado eu não cheguei a ver nada parecido. Então a gente mesmo, nossa equipe, rompeu fronteiras nesse sentido. O Estado brasileiro, ao longo dos anos, criou mecanismos de recursos públicos para viabilizar projetos culturais. Fato. Então, existem os editais, que eu fico, como você falou, que funcionam como uma espécie de licitação, né? Então, eles abrem a concorrência, as pessoas mandam projetos, alguns são selecionados, outros não, e aí o Estado dá o dinheiro para a pessoa executar o projeto, ofertar para o público e depois prestar contas. Existem também as leis de incentivo. A mais famosa delas é a Lei Rouanet, hoje conhecida como Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Audiovisual, etc. Essas, o empresário pode participar, que funciona da seguinte maneira. Os projetos aprovados nessas leis, se o empresário investir dinheiro nessas obras, ele vai ter abatimento no imposto de renda depois. Né? Claro que tem um jeito específico de fazer o investimento, então tem que seguir uma regra já estabelecida na lei. Mas, fazendo dessa maneira, o empresário tem o abatimento de imposto de renda e pode usar a obra como retorno de marketing. Então, isso já é muito comum em São Paulo e Rio de Janeiro. As empresas já entendem como é a mecânica da lei, então todo ano elas já sabem. Reserva já, né? Já reserva, já sabe como funciona. O medo, muitas vezes, do empresariado daqui do nosso estado é que isso vai expor as contas da empresa para a Receita Federal. Não faz o menor sentido, porque a partir do momento que o empresário deposita na conta do projeto aprovado no Ministério da Cultura, é só mostrar o recibo à Receita Federal. A Receita Federal vai olhar, o recibo corresponde a esse projeto está aprovado, acabou. Já faz o abatimento, acabou, vira a página. Caramba, que legal. Então, é simples. Hoje, já fazendo uma propaganda, nós temos o SESI Cultura, que é um escritório do SESI que fica no prédio da FIEMES, que se especializou em fazer esse meio de campo entre quem tem projeto aprovado e os empresários. Então, eles estão fazendo esse papel de conscientizar, tirar esse medo de que, nossa, minha empresa vai... Não vai ficar exposta. Tem uma mecânica que funciona e é um ganha-ganha. Ganha o empreendedor do setor cultural, que vai ter a sua possibilidade de viabilizar suas obras. Ganha o empresário, que pode, ao fazer esse investimento, que no fim das contas é custo zero, obter retorno de marketing. O meu filme não foi viabilizado com as leis de incentivo, mas teve uma marca de sorvetes, a Delato Sorvetes, que emprestou os equipamentos deles para a gente montar um cenário de uma sorveteria, para uma cena do filme. A marca dele aparece no filme, vai aparecer para todo mundo que assistir. Na sessão de lançamento, eles foram lá, montaram lá o stand deles. Que legal. Eu citei o nome deles durante a apresentação. Eles venderam bastante lá durante a sessão. Então, assim, existe uma possibilidade de retorno, né? Uma forma diferente de expor uma marca, né? O próprio Colégio Supera, o método Supera, inspirou a criação desse roteiro. Então, eu acho que esse estranhamento que o empresário local tem com os artistas, eu vejo que os artistas também têm com os empresários. E eu acho que todo mundo sai perdendo com esse estranhamento todo. Então, eu acho que é melhor fazer uma constelação familiar, empresários e artistas. Constelação empresarial, inclusive. Exatamente. Vamos constelar, meu Deus, e fazer a produção acontecer. Quais são os traumas passados que fizeram ter esse rompimento e parar de
perder a oportunidade. E eu acho bonito você falar isso, porque o que acontece? É justamente isso. É um estranhamento que a gente, às vezes, migra até para um preconceito, sabe? E assim, você que é empresário, você pode e deve trazer o lucro, distribuir o lucro aqui. Sim. Né? Porque o que acontece? O Mato Grosso do Sul, ele precisa ter a renda rodando aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Né? E às vezes o que acontece? Uma grande corporação investe aqui, mas o lucro ele é gasto em outros lugares. Sim. E esse tipo de fundamento, esse tipo de lei, possibilita justamente para que ele seja reinvestido aqui. Afinal de contas, economia criativa é uma das que mais entregam lucro dentro da própria região. Né? E a arte, o filme, a cultura, elas promovem justamente esse tipo de conexão com o público base. Sim. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer mais terapias? Cara, com dinheiro. Se o dinheiro não está aqui, vai estar onde? Em Nárnia agora. Né? Então, por exemplo, e para questão do dinheiro, você falou, Paula, que às vezes as pessoas elas precisam sofrer. E elas sofrem também pelo dinheiro? Precisam, escolhem, né? Inconscientemente. Elas escolhem. São as escolhas inconscientes. Mas, assim, o dinheiro, ele é apenas uma energia. E a gente precisa sintonizar com essa energia. Quando a gente trabalha a nossa energia, a gente eleva a nossa frequência e se conecta com todas as possibilidades. O dinheiro, ele não tem moral, o dinheiro não tem julgamento, se você está fazendo certo, se está fazendo errado, ele é só uma energia. Por que que pessoas que são tidas como corruptas, como pessoas, né, têm dinheiro, conseguem ter uma vida material muito boa? Porque o dinheiro enxerga, ele não tem consciência, o dinheiro é uma energia. Ele não vai deixar de chegar até você só porque você está porque você fez algo errado dos nossos valores, né? Ele não vai medir a sua consequência, ele vai ver, você está aberto a receber? Então, eu vou até você. É mais ou menos assim, a grosso modo é assim. Então, é tudo uma questão de você receber, estar em permissão para receber. O receber... E também estar bloqueando o recebimento. Quando você está... Por exemplo, você faz um podcast, você começou isso daqui, não foi? Você estava aberto a receber críticas, não estava? Total. Estava aberto a receber críticas, julgamento. Nós que estamos aqui, estamos total abertos. A gente está aberto a receber o que vir. Agora, receber não quer dizer que a gente vai pegar pra gente. A gente pode receber tudo que vir e o dinheiro está nisso. Agora, se eu bloquear o receber de críticas, de julgamentos... eu também vou bloquear a possibilidade do dinheiro chegar até mim. Entendi. Porque você levanta uma barreira para o bom e para o ruim. Por isso que tem pessoas que falam assim, não, eu gosto de um mundo com pressão. Né? Porque na pressão eu me supero, eu faço a coisa acontecer. Porque ela gosta daquele tipo de energia de pressão para ela poder fazer. Mas é possível viver harmonicamente e sem precisar de tanta pressão, né? Com leveza, mas isso pode ser uma crença que essa pessoa tem de que para ter dinheiro tem que ser difícil. Também tem isso? A crença limitante, estimulante? Como é que é isso? Total, crença limitante. Você cresceu ouvindo e vendo coisas sobre o dinheiro que fazem com que você acredite que aquilo é uma verdade. Aí a gente fala que você comprou isso como uma verdade sua, mas não é. São aqueles tabus, né? Como é que é? Religião, rico não entra política, no céu, futebol, não se faz, né? Rico está no céu. E isso é uma coisa que foi implementada por alguém. Né? E como que eu faço para romper isso? Você vai olhar para você num processo terapêutico. O meu viés, existem inúmeras formas de fazer isso. No processo terapêutico, você vai olhando aquilo que está te limitando, fazendo movimentos diferentes. Você vai expandindo a tua consciência. E tudo volta lá na criança. Caramba! Tudo volta na criança. Porque é lá que você aprendeu, vendo, ouvindo. A criança é uma esponjinha, vai tudo direto pro inconsciente. Quando você é criança, o seu mundo é pai e mãe. Né? Imagina aqui. Pai e mãe, a criança nasceu. Quando você é criança, você está virada para cá. Você está virado para cá, para o pai e para a mãe. Quando você fica adolescente, você fica, aqui tem pai e mãe, mas aqui tem a vida. Você fica, né? Tem o mundo, tem dinheiro, tem namorado, namorada. Você fica nesse movimento da adolescência.
Quando você se torna um adulto, você se vira de vez para a vida. E ali está o dinheiro. Só que tudo aquilo que você aprendeu aqui com pai e mãe, você tende a carregar. Então, na constelação familiar é uma das formas, né, que você consegue olhar tudo isso e você consegue ver. Eu falo assim, a constelação familiar é como se fosse um quarto escuro, todo bagunçado, e você acende um interruptor e traz luz a tudo aquilo. Aí você começa a colocar tudo no seu devido lugar e você começa a fluir na vida. Imagina que isso aqui é um estúdio, que está tudo bagunçado, escuro, e a gente entra por ali. A gente até consegue acessar outro ponto da sala. Vai bicudar. Mas vai câmera, cair, vai machucar, não vai ser fluido. A Hum. constelação acende a luz, coloca cada ser no seu devido lugar, porque hierarquicamente, cada um tem o seu devido lugar no sistema. E aí você vai conseguir fluir a tua vida. Você vai para a vida carregando só o que é seu. E as crenças que você foi de dinheiro, de relacionamento, que te foi implantada, seja você vendo ou apenas recebendo esta onda de informação, Caramba. você vai deixando e sua vida vai melhorando. E esse livro aqui, Desperte sua essência, com vários autores, né? Sim, é um Você grupo... e outros autores, é um grupo relacionado a essa capacitação, com coaches também, tem, São. e é bonitinho aqui que eu tô vendo que ele dá para você ler de leitura Ele é interativo, fácil. que nem o filme. E ele é interativo e cada um tem uma contribuição, né? E são asas de borboleta, gente. O efeito borboleta é meio caótico, tá ligado? Exatamente, é caótico. E aí, como que foi essa obra para vocês? Então, fazia parte de um grupo chamado Desperte Sua Essência. A gente abriu esse grupo, a Roberta Mello, lá de Minas Gerais, é uma das terapeutas, ela idealizou tudo. Uhum. E ela criou naquela época um portal chamado Desperte Sua Essência. Que legal. E nesse portal a gente entregava conteúdo de alto valor por um preço bem acessível. E nisso ela quis materializar e eternizar parte, pelo menos, do conteúdo do portal e convidou a gente para fazer o livro. Que legal. E eu fui uma das revisoras também. Que bonitinho. E com essa questão de valor, hoje você já tem um treinamento reconhecido pelo MEC. Como é que é essa história? Esse é o meu filhotinho. Acabou de sair do forno a certificação pelo MEC. Caramba. Eu atuo como terapeuta, eu desenvolvo outros terapeutas, porque é uma grande dificuldade da nossa área de atuação, e eu identifiquei isso, os terapeutas viverem da profissão, porque a gente cuida de pessoas. Sim. E é uma habilidade, é um talento, é um amor que a gente tem por isso, né? Que nem professor, né? Você entende bem disso. Oxi! Um beijo. Meus ex-alunos, quase 20 mil no estado, olha que loucura. E os terapeutas têm essa dificuldade. Então, eu comecei no desenvolvimento humano na área de coaching. E desde então, 2018, eu sempre vivi da minha profissão. No começo, aos trancos e barrancos, né? Mas depois eu entrei no universo das terapias. De 2020 para cá, eu só trabalho com terapia. Olha que legal. E eu aprendi a viver, a me posicionar, trabalhando o alto valor com U, para que eu tenha um alto valor com L, vamos dizer assim. Ótimo, ótimo. E aí eu desenvolvi um método onde os terapeutas aprendem o autocuidado, porque tudo é energia. Sim. Então, eu desenvolvo eles para que eles vejam o próprio valor. Cuida da criança, trabalha o sistema familiar. Tudo tá no método. E também você se posicionar de uma forma profissional, porque os terapeutas, na grande maioria, aprendem técnicas terapêuticas, mas não aprendem que aquilo é um negócio. Nossa profissão é um negócio. Sim. Um médico é uma profissão, um advogado é uma profissão. Por que o terapeuta não consegue ver o seu valor e se posicionar e receber do cliente? Porque ele não vê que é uma profissão, que é um negócio também. Então, o método terapeuta de valores está certificado pelo MEC e ele tem mais ou menos aí uma carga horária de umas 30 horas e eu preparo o terapeuta em 3 meses, ele consegue certificar. Olha aí. Além da ferramenta que é baseada na radiestesia radiônica, princípios físico-quânticos, na sistêmica familiar, na programação mental, então assim, na espiritualidade. Então, trabalha de forma integral e sistêmica o terapeuta e ele sai de lá sabendo se posicionar diante do cliente no online, no presencial, de forma profissional. Então, tem o rapport, eu ensino minuciosamente. Caramba. E ele aplica. Então, essas 30 horas aí inclui também a troca de atendimentos. É como se fosse um estágio numa graduação comum. Sim. E ele faz aí 21 atendimentos. Dentro do método tem um desafio que eu proponho, onde ele já sai com 12 atendimentos que ele faz.
E tudo isso, a base é ele cuidar dele. Então, 8 atendimentos ele faz com ele desenvolve. Eu tenho um protocolo de autoatendimento para quando você... Eu faço isso para mim. Então, tem situações que a gente está muito nervoso e tal, não consegue raciocinar e está passando por uma situação bem desafiadora ali. Você tem um protocolo de autoatendimento para essa situação. Que legal. Que você está meio com o emocional muito abalado. Tem um protocolo de autoatendimento para um momento normal. Você vai fazendo os seus atendimentos diários, semanais, e aí tem toda a explicação lá. E tem essa postura profissional, de você atender o outro de forma profissional. Para chegar no dado momento, o cliente vai pedir: como que eu faço para contratar o teu trabalho? Nossa, eu quero fazer esse processo terapêutico com você. Então, o desenvolver do método terapeuta de valor é para isso, para o profissional saber cuidar de si, porque a base é essa. O que eu vejo também, vi muito no mercado, e por isso que eu entendi que era uma necessidade do mercado. Tem terapeutas que têm inúmeras técnicas e não utilizam. Olha aí. Eu uso todas as técnicas. Então, a minha energia, a minha vibração é congruente com o que eu falo para os meus clientes. Então, eles sentem, a primeira leitura que o ser humano faz, até mesmo os animais fazem, não é a gestual, não é o olhar, não é nada disso. É a vibração. Olha. Então, a minha vibração é congruente com o que eu estou falando para o meu cliente. E muitas vezes o terapeuta... Isso se estende para todas as áreas de profissionais. Tem que acreditar, você está vibrando aquela emoção naquele momento. A autoridade do que eu estou falando. Eu estou falando para você fazer uma coisa que eu faço. Sim. Como que eu vou falar para você? Faz constelação, eu não faço. Aplica um reiki em você, autoaplicação. Tem quase todas as técnicas, dá para você fazer a autoaplicação. Eu, na verdade, das que eu utilizo, eu não conheço, não tem nenhuma que não dá para fazer autoaplicação. E aí, se eu não faço em mim, como que eu vou ter autoridade para falar? O Lisver, faça. Entendi. E você, é interessante, por exemplo, porque você ensina a pessoa a fazer esse tipo de alto valor. Ela começa pelo U para ir para o L. Muito bom, hein? Alto valor. Então, você vai conseguir contratar. Você vai sentir verdade no que eu estou falando e você vai pedir para contratar. Então, eu falo assim, que o método é desenvolvido de uma forma que você vai vender sem vender. Olha aí. Né? E isso é profissionalismo. Né? E, por exemplo, redes sociais, é o momento do jabá, galera. Olha aí. Ulisver, onde eu vejo? Bom, a galera vai ter que ser rápida, porque nós fizemos a transmissão do filme dia 10, no domingo. O filme ainda está disponível no YouTube e possivelmente vai ficar só até o próximo domingo, que é dia... 15, 16, né? 16. Que a gente vai precisar tirar ele para depois levá-lo para plataformas de streaming, TVs. Então, quando a gente entra nesses outros streaming, a gente precisa tirar do gratuito. Então, o pessoal vai ter que correr. Corre lá o no link do YouTube. Enigmas no Rolê, facinho. Segue a gente no Instagram, tem também o link Enigmas no Rolê. A gente vai estar publicando novidades. Se um dia a gente conseguir um contrato com algum streaming, vai entrar na plataforma X, assistam lá. Então, a gente vai estar sempre divulgando no Instagram. Tem TikTok, tem Kawaii e o próprio YouTube também. Então, quem quer ver gratuitamente, é bom correr. E quem quer se conectar com o Ulisver, né? Saber o empreendedor, o empresário, essa pessoa que tem uma energia fantástica, porque você enxergou e furou uma bolha. Cara, é uma atitude corajosa. Né? São poucas pessoas que enxergam essa oportunidade, caminham e entregam. É o que você fez. Como que a gente faz redes sociais? Às vezes, gente, você é um talento, tá querendo conectar com o talento, é a vida. Massa. O Lisver Silva. Só vai ter esse. É com Z ou é com S? É com S. Com S, legal. Quem quiser se conectar também com o elenco do filme, entra no Instagram do Enigmas no Rolê. Estão lá os links de todos os talentos que apareceram no filme. Eles merecem aí estar estrelando comerciais de TV, outros filmes, peças. Entrem lá, empresários, teatrólogos, enfim, olha que legal. Acessem essa galera, porque a gente tem muitos talentos lindos, né? Aqui no nosso estado, que fazem um trabalho incrível. A gente conseguiu fazer um longa com menos dinheiro do que é considerado mínimo em São Paulo e Rio. Hollywood, então, a gente fez filme com centavos, né? Aliás, é importante muitas vezes, o público brasileiro é muito, eu diria, cruel com o cinema brasileiro, né? Às vezes tem razão, às vezes não, mas é importante a gente ter consciência que aqui no Brasil a gente trabalha com uma grana muito pequena, comparando com Hollywood, né? Enquanto lá eles trabalham $50 milhões, é tipo um filme médio, um filme pequeno,
o nosso é 50 milhões de reais. Quer dizer, desculpa, 20 milhões de reais é o nosso topo. É o topo, né? O topo é 20 milhões. Filme de 20 milhões de reais é tipo mega produção absurda. Poucos filmes saem com esse valor por ano, assim. Já Hollywood, 50 milhões é um filme de baixo orçamento. Nossa. Esse filme de super-herói passa de 100 milhões. Com facilidade. É uma diferença gigantesca. E fora que, assim, eles trabalham com tecnologias produzidas pela indústria deles. Eles têm toda uma cadeia de produtos. Eles dominam... Um ecossistema pronto. Produção, exibição, distribuição, tudo. Enquanto aqui a gente trabalha lidando com uma diferença acachapante deles, né, que eles vêm aqui, derramam a produção deles aqui. Então, assim, é claro que é importante cobrar, né, que as produções locais sejam boas e tal. Mas é importante levar em conta que... Ter a empatia disso daí, das condições que foram feitas. A gente luta com poucos recursos e volta e meia a gente sai coisas incríveis, como Dois Filhos de Francisco, Tropa de Elite, Cidade de Deus, filmes recentes. Agora temos uma possibilidade de um Oscar com Ainda Estou Aqui, que está passando nos cinemas. Então é importante a população valorizar as obras. E consumir o que é daqui também, né, meu irmão? Porque você às vezes fala assim, nossa, tá muito legal o filme lá, mas cara, vem aqui, é gratuito, vai lá, não custa, né? Ao invés de você só assistir as suas séries ali, vai lá e curta um pouco, baixa lá o seu YouTube e assista até domingo, tá? É gratuito, sabe o que é gratuito? É você ajudar lá, fica lá, se você não curte muito então, fica lá pelo menos 10 minutos para poder contar um like lá, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia de divulgar. E Paola, para conhecer mais sobre seus processos, as suas terapias, como é que é o acesso, onde que a gente faz o momento jabá agora? Instagram, Paola Lima Terapias, YouTube, Paola Lima Terapias. E eu tô assim, eu faço leituras diárias, é aquilo que eu faço para mim e convido a audiência. Então, eu faço leituras de livros de programação mental para prosperidade material, né? E o último livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, né? Eu faço leituras diárias no YouTube. Eu estou em stand-by agora porque eu estou estudando qual que é o livro, estou percebendo qual que é o livro que vai ser mais contribuição nesse momento, por causa do lançamento do método. Então, eu dei uma, né? Mas, normalmente, às 8 horas da manhã, eu estou ao vivo no YouTube de segunda a sexta, lendo 8 horas do nosso horário, tá? 8 horas no MS, pelo amor de Deus. MS, 9 Brasília. E para que eu contribua com essas pessoas de forma gratuita, porque tudo que vai volta. E eu estou fazendo ali para mim, porque eu não me disciplino a parar, porque é tão prazeroso e faz parte do meu trabalho, né? Então, eu não paro para fazer uma leitura. Então, eu criei o Café com Leitura para que a gente possa se desenvolver. E o Café com Leitura chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos e, por isso, é contribuição para as pessoas. Caramba, né? que legal. E isso vai contribuindo para a gente também. Aquilo que você manda de energia para o universo, a contribuição que você escolhe ser, você recebe de volta. Então, para mim, eu falo assim, Café com Leitura é uma forma de... eu sempre no início do quadro eu falo, né? Eu faço para que você dê o tom do seu dia, porque aquilo que a gente faz na primeira hora do nosso dia tende a dar o tom dele inteiro. Então, no Café com Leitura, eu dou o tom do meu dia e convido você para estar comigo. Cara, que legal, que legal. Então, aceito sugestões, inclusive, de qual livro, né? Dá uma sugestão lá, vai lá no Instagram, coloca um livro que seja interessante, tá, gente? Não vai colocar aqueles livros que você acha que você é interessante, não é. É para expansão da mentalidade. Para expansão da cabeça, entendeu? Da mente, das possibilidades. E entra lá nas redes sociais. E claro, se você se permitir também, entrar nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms. E, é claro, o nosso MediaMax, @MediaMax e @pod.rirms, tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês e até a próxima oportunidade.